A paz do Senhor, homens e mulheres de Deus. Temos que agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos juntos para estudarmos uma porção da Palavra de Deus. Temos que agradecer ao Espírito Santo porque Ele está nos dando essas oportunidades. A Palavra de Deus vai dizer que nós pecamos às vezes por falta de conhecimento. E o Senhor tem oportunizado a mim e a você nesses dias essa possibilidade de aprendizado dessa temática, que é uma temática completa, que são os juízos que o Eterno estabelecerá sobre a humanidade nos últimos dias da história humana sobre a Terra. E o Senhor tem nos trazido essas revelações, tem nos dado de forma pormenorizada o entendimento de cada ponto que é explícito nos textos do livro de Apocalipse, que se iniciam no capítulo 8 e vão terminar lá por volta do capítulo 16. Quero agradecer pela tua fidelidade. Eu creio que o Senhor tem te abençoado com essas palavras e acredito que no tempo certo produzirá muito fruto na autoridade do nome de Jesus. Olha, eu gostaria que você se cadastrasse lá no nosso Google Class para que você possa receber os materiais, as apostilas que foi confeccionada, os esboços de cada aula. Olha, acredito que o Senhor vai te abençoar poderosamente. Se você conhece alguém que precisa, que tem curiosidades sobre esses temas de Apocalipse, eu gostaria de convidar você a compartilhar com essa pessoa. Convide ela para que ela possa aprender mais a palavra de Deus e ser abençoada e abençoar a família dela na autoridade do nome de Jesus. Que você tenha uma aula extraordinária. Estaremos dando continuação no tema da semana passada, que são os juízos das trombetas. Que você seja poderosamente abençoado. No final, nós vamos voltar para fazer uma oração com você, uma oração de concordância pela tua vitória, na autoridade do nome de Jesus. Bem, irmãos, hoje nós vamos dar mais uma continuidade nas nossas aulas, né, sobre os juízos da tribulação. Na aula anterior nós tratamos a respeito das 3 primeiras trombetas. A primeira, a segunda e a terceira, que tratou de atacar a parte inanimada, né? Então, hoje nós vamos passar para a 4ª trombeta, que vai tratar da outra parte, a parte animada, que vai atacar exatamente a raça humana, né? E começando, nós vamos explicando assim o anterior, que diz assim, que até este ponto da narrativa do vidente João, referente às 3 primeiras trombetas, o julgamento divino haviam tocado somente a natureza inanimada do planeta. Agora, os 3 ais proclamados pela águia anunciam os 3 castigos finais a cada pessoa incrédula sobre a face da terra. Experimentará a ira de Deus contra o pecado. Os 7 juízos referentes às taças dos capítulos 15 e 16 podem ser compreendidos como uma extensão do 3º ais. Então, o que é que nós vamos entender assim? Que quando chega na 7ª trombeta, essa trombeta ela anuncia os ais. E o que é que acontece? Nós estamos tratando aqui que esses juízos, eles começam lá no capítulo 6, e tendo um parêntese lá para a selada dos justos, né, dos fiéis, e no 8º capítulo nós entramos para o juízo das trombetas. Então nós podemos perceber
que os juízos das trombetas, eles vão até o capítulo 19. Então, tudo que vier depois desse juízo das trombetas, eles são juízos que vão até o capítulo 19 do livro de Apocalipse. Começando aqui, nós vamos ver os capítulos, o capítulo 8, do versículo 12 e 13, onde está tratando de um parêntese. Nós vimos o primeiro parêntese do capítulo 6, no versículo, quando foi introduzida o sétimo selo. A entrada do sétimo selo, ele está anunciando a sétima trombeta. Mas aqui no caso, nós temos o capítulo 12 e o 13, e que o capítulo 12 está anunciando o juízo, mas o 13, ele está fazendo uma pausa com a águia que está voando, né? Então vamos ler esses dois versículos. Versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu, um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então, como nós podemos assim perceber, e de repente o vidente, né, o João, ele percebeu essa águia voando pelo meio do céu, e essa águia falou, gritou em alta voz, dizendo: ai, 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 dos moradores, dos habitantes da terra, mas ele está falando de quem? Dos incrédulos. Não está se referindo àquelas pessoas que são fiéis, que foram seladas, mas está falando daqueles que não querem ouvir, que não querem saber nada do que Deus tem anunciado, né? Então, como nós vemos nesses últimos dias, Deus tem falado para nós através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós vemos que o livro de Apocalipse é um livro que nos traz a revelação dada por Jesus Cristo. E que o vidente João, ou o apóstolo João, como queiram, né, ele foi assunto ao céu em espírito, que nem ele sabe se foi em espírito ou foi no corpo, né, mas ele esteve presente ali. Então, ali o que ele viu? Viu coisas que ele não sabia como explicar aquilo. Então é a mesma coisa que você trazer um índio lá do meio do mato, que ele nunca viu um carro, né? Se ele chegar aqui na cidade, ele vê o rastro daquele carro e vai pensar que é o quê? Ele não sabe o que é aquilo. E se ele vê um carro na frente dele, ele vai ficar apavorado, assim, sem saber explicar o que é. O que ele vai dizer lá para os outros índios que ele viu? Vai falar que ele viu uma coisa assim e sem saber explicar o significado daquilo que ele está vendo. Então, o que está acontecendo aqui com o vidente João é que ele viu essas coisas no céu e, de repente, ele ficou assim, querendo dar uma direção para aquilo, querendo mostrar uma coisa assim, explicar o que ele estava vendo. Então, as explicações que ele nos traz é essas que nós estamos trazendo aqui, que nós estamos vendo aqui. Então nós precisamos, assim, compreender esse simbolismo. Então você está vendo que isso é um simbolismo dele dizer: eu vi isso, vi aquilo. Mas ele quer explicar, é parecido com isso. O gafanhoto é parecido com... Tinha ferrão igual de escorpião, era igual isso. Então, é o que nós tentamos procurar entender, esse simbolismo que ele está atingindo a humanidade incrédula. Então, para que acontecem essas coisas? Acontecem essas coisas para que as pessoas cheguem ao arrependimento e busquem a Deus. Mas, na continuação do livro, nós vamos ver que esses caras, essas pessoas que são atingidas por essas tragédias, né, por essas coisas que irão acontecer e que estão acontecendo,
Essas pessoas cada dia mais se afastam de Deus. E eles, assim, blasfemam mais de Deus. E que apesar de Deus estar querendo que eles larguem, deixem a maldade que está dentro deles, não, eles ficam com mais raiva contra Deus. Aí o que eles fazem? Se eles criam ódio de Deus, e Deus está castigando essas pessoas, aí o que eles fazem? Vão atacar outras pessoas, matar outras pessoas. Então, nós já estamos vendo isso, essas coisas acontecendo. Pessoas matando outros sem razão nenhuma. Mãe matando filho, filho matando pai, irmão, essas coisas todas, sem ter a mínima razão. Nessas 2 semanas passadas aí, nós vemos na televisão anunciando uma mulher que matou um filho de 11 anos, sem razão. E depois ainda cortou a cabeça e botou o menino dentro de uma caixa, sei lá o que houve lá. Então, essas coisas, o que são? São o mal que está habitando dentro das pessoas. E as coisas que acontecem vão provocar mais a ira dessas pessoas. Então, é isso que nós estamos vendo. Então, aqui no caso, nós vemos o seguinte: o escurecimento do sol, da lua e das estrelas, 1/3 do dia e da noite ficaram parcialmente sem luz. Quer dizer, que os governantes do dia e da noite são parcialmente bloqueados. Isso significa que esse juízo não é global. E nós estamos vendo que está acontecendo aqui 1/3, será atingido 1/3 das estrelas, 1/3 do sol, 1/3 da lua. E essas coisas quer dizer que não é a Terra por si toda, vai acontecer isso em todo o planeta. Mas, veja bem, não é em todos os lugares. Alguns lugares vão ficar intactos sem que aconteça esse juízo. Então, você vê que nós vemos lá no livro de Mateus 24, versículo 28, que diz o seguinte: e onde estiver os cadáveres, ali se ajuntarão os abutres. Quer dizer que os juízos serão determinados para aqueles lugares, e Deus é quem vai determinar esses juízos. Vemos aqui uma barreira que foi colocada. O pecado impede a luz de Deus sobre os homens incrédulos. Então, olha o que está, olha o simbolismo do vidente. Está vendo o simbolismo? É que essas coisas aí, a gente não sabe o que é realmente, mas ele está dizendo que essas coisas irão provocar a luz de Deus sobre essas pessoas que estão assim tão incrédulas, seguindo a sua própria maldade. E essas pessoas, a luz de Deus nunca vai chegar ao coração dessas pessoas, nunca vai chegar na mente dessas pessoas, porque eles colocaram essa barreira entre eles e Deus. E quando ouve alguma coisa falar de Deus, esses caras não querem saber. Estão sendo assim, como diz assim, a palavra não entra no coração, não entra na mente dessas pessoas, porque eles bloquearam, criaram essa barreira para que Deus não tocasse a eles, né? O aparecimento de uma águia voando pelo meio do céu, o que quer dizer uma águia voando no meio do céu? O que é essa águia? Geralmente, a águia é símbolo de anjos, né? Então, nós aqui podemos imaginar que essa águia, simbolicamente, seja um anjo. E essa águia falando em alta voz, ai, ai, ai. O que visível a toda, ela voando, digamos assim, ela voando pelo meio do céu, era uma coisa, todo mundo olhando e vendo essa águia voando pelo meio do céu e gritando, ai, ai, ai. Olha o simbolismo de uma águia, esse anjo, mas está dizendo aqui na palavra dele que ela é visível, essa águia. As pessoas estão olhando e estão vendo essa águia passando, voando
de norte a sul, de leste a oeste, gritando em alta voz: ai, 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 dos moradores da terra, por causa dos juízos que ainda virão. Serão liberados, com isso aí, o que nós podemos entender? Serão liberados os poderes satânicos. Isso significa que o próprio Satanás agirá através do anticristo durante a grande tribulação. Então, nós quando chega na sétima trombeta, a sétima trombeta no capítulo 13, está falando do anticristo. Né? Veio subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 10 diademas e 7 cabeças, assim. Então, veja bem, essa besta significa que esse é um homem, né? É um homem, mas esse homem, ele vai estar apossado, vai ser tomado pelo próprio Satanás. Então é isso que nós estamos vendo aqui a partir do capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 7 não, a partir do capítulo 13. Então aqui nós estamos vendo assim que o Satanás agirá através do anticristo. O que nós podemos entender com isso? É que o Satanás, ele é um espírito e nós somos matérias. E veja bem, a matéria não pode tocar no espírito, nem o espírito pode tocar na matéria. Porque antes de acontecer o juízo não, assim, o sacrifício de Jesus, a expiação de Cristo, então ali foi uma batalha travada entre Cristo e o Satanás. Então, assim, digamos assim, que o Satanás achou que ele, matando Cristo, ele venceria aquela batalha, né? Mas foi o contrário, porque ele achou que matando estava resolvida a situação e o mundo todo pertenceria a ele, estava tudo perdido. Mas não, Cristo, a morte de Cristo era a vitória, né? Porque Cristo ressuscitaria. E na ressurreição, quer dizer que ele derrotou ali na cruz o Satanás. Então, ele tirou de Satanás os poderes que ele tinha sobre os homens. Aqueles poderes que o Satanás tinha até para matar, tirar a vida das pessoas. Nós vemos lá no livro de Jó o que ele fez com Jó. Tudo que ele pôde fazer, que Deus deu aquela permissão para ele, e ele só não podia tocar na vida do Jó. Mas olha o que é a situação que Jó passou. Então agora Cristo acabou com ele, com essa situação, não permitiu mais que Satanás viesse até nós e fazer o que ele fez ali, e nós vemos no livro apócrifo de Tobias, que só tem na Bíblia, é da Bíblia católica que tem, mas na Bíblia de Jerusalém também tem o livro de Tobias. Então ali nós vemos que o Satanás, ele tinha uma mulher que o nome dela era, eu não estou lembrado bem o nome dela, mas lá o que acontecia? Todo homem que ia casar com ela, o Satanás matava. Ela passava um tempo, ia casar com outro, Satanás matava aquele homem. E Deus levanta Tobias para casar com ela. E o Tobias aceita a aprovação e casa com a mulher, e o Satanás não teve poder para matar ele. Então, para você ver. Então, hoje, nós vemos que Cristo, ali com a vitória dele na cruz, ele acabou com essa autoridade que o Satanás tinha, que foi dada por quem? Pelo Adão. E agora o Satanás não pode tocar em nós. Mas ele não pode tocar, eu digo assim, vírgula, porque nós vamos falar ainda aqui na próxima aula a respeito do abismo, né? O que é o abismo? Quando o capítulo 9, que nós vamos entrar aqui, ele está dizendo lá que vi uma estrela caída do céu na terra e foi dada a essa estrela a chave do abismo.
E quando ele abriu o abismo, saiu de lá muitos satanás, anjos do mal, né? Arcanjos do mal. E eles vieram sobre a terra, vieram atacar aqui na terra. Mas nós vamos ver também que esses arcanjos, esse abismo lá, é onde Cristo hoje tem mandado os espíritos que eram poderosos aqui. Você vê que ali quando Jesus enfrenta aqueles gadarenos que matavam, quebravam tudo, amarravam ele com corrente, eles quebravam corrente porque eles tinham uma legião de demônios em cima dele. E quando Cristo chega lá, ele diz, olha, quem que queres tu conosco, filho do Altíssimo? Ainda não é o nosso tempo. Aí, se tu vai nos mandar, por favor, não nos manda para o abismo. Então, veja bem, o que é o abismo? O abismo é aquela fenda que existe embaixo da terra que vai lá para o submundo, onde os gregos chamam de Hades. Lá no centro da terra. Então, veja bem, quando Cristo, na batalha contra Satanás, que venceu ali, então aquele acesso foi fechado. Quem está lá no abismo não pode sair, quem está daqui não pode entrar, não pode ir lá naquele abismo. Então, o que aconteceu aí? Então, hoje, se Cristo mandou alguns demônios lá para esse abismo, então eles estão lá. Mas isso não quer dizer que eles não vão ser libertados, porque nós vamos ver aqui no capítulo 9, quando ele abre o poço do abismo, que vão sair de lá o quê? Seres, né, que nós não podemos, que o vidente não consegue descrever. Então, nessa situação, diz assim, serão liberados poderes satânicos. Isso significa que o próprio Satanás agirá através do anticristo durante a grande tribulação. Então, o que é que nós podemos, assim, compreender? O simbolismo do que nós podemos compreender. Então, veja bem, se tem esses demônios lá no fundo do abismo, mas tem a potestade do ar que Paulo descreve lá no capítulo 6 de Efésios. Ele está falando da potestade do ar. Né? Por quê? Quer dizer que os demônios poderosos estão presos lá no abismo e os demônios superpoderosos estão na nossa, acima de nós, nos céus, que é a potestade do ar, que não tem também liberdade para chegar até nós. Mas o que é que acontece conosco por causa que existem pessoas possessas? Acontece que esses demônios poderosos, eles têm os seus títeres. Que são os títeres? Títeres são demônios de força inferior e ele não tem autoridade para chegar aqui e fazer, destruir a vida do ser humano. Ele não tem esse poder, mas ele tem a capacidade de vir aqui, como diz assim, falar no ouvido das pessoas, nos ouvidos invisíveis, e ele, quando você ouve uma coisa 10 vezes, você passa a acreditar naquela coisa. Então, veja bem, esses demônios, eles chegam, falam no seu ouvido coisas que, quando o cara é maligno, ele passa a ouvir aquelas coisas. Espiritualmente, ele ouve aquelas coisas que está sendo falada. Então, veja bem, esses demônios, eles não têm capacidade de chegar naquele que está protegido de Cristo. Eles não chegam. Mas são esses demônios que exatamente provocam a situação que nós já estamos vivendo. Agora imagine quando esses demônios forem liberados, que a coisa vai ser terrível, né? Então, nós vimos aqui que no simbolismo, o vidente João, ele fala dessas coisas, mas a gente vai entender que esses demônios, esses gafanhotos, essas coisas todas, são seres angelicais que vão provocar a ira dos homens. Então, quando nós falamos lá no livro de Daniel, que ele diz que até o fim vai ser... Não, no livro é Daniel mesmo, Daniel 9, 27, 26 e 27.
onde ele está dizendo que no fim do mundo será o quê? Haverá guerras até o fim. Quer dizer que nós, a partir de Cristo, da morte de Cristo, da crucificação de Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias. Então, e as pessoas estão pensando que ainda os últimos dias virão aí. Não, nós estamos vivendo os últimos dias. Agora, o que nós estamos vendo aqui nesse juízo das trombetas é uma intensificação de juízos. Quer dizer que hoje nós estamos vivendo juízos. Olha o que está acontecendo na humanidade. Guerras, rumores de guerras, pragas estão caindo sobre a terra, já estão acontecendo essas coisas todas, mas quando chegar nesse juízo que nós estamos estudando aqui, as coisas serão intensificadas de maneira insuperáveis. Então, nós terminamos essa aula, mas vamos ver assim, vimos que o capítulo 8 do livro de Apocalipse registrou que 4 das 7 trombetas já foram tocadas. Com isso, as 4 primeiras pragas que descrevem as calamidades da natureza, terra, mar, rios e os corpos celestes, já foram revelados. No próximo capítulo 9, teremos a visão das próximas 2 pragas que surgirão, que surgem por causa do toque da 5ª, da 6ª e da 6ª trombeta. Essas pragas são piores que as primeiras, pois as primeiras atingiram os homens. As primeiras atingiram os homens ímpios indiretamente, mas essas pragas que virão atingirão fisicamente a toda a humanidade apóstata e rebelde. A 5ª trombeta que virá é o primeiro ai. Ocupa 11 versículos e nos mostra uma completa invasão por parte de hostes infernais. Bem, irmão, aqui nós estamos dando encerramento nessa parte aqui do nosso estudo, das nossas aulas, mas nós vamos seguir aí na próxima aula com o juízo da 5ª trombeta, da 6ª e da 6ª, né? Porque a sétima trombeta vai acontecer um outro parêntese. Nós estamos vendo aqui o parêntese dessa águia voando, que ele está fazendo uma pausa para que aqueles juízos que aconteceram só com a parte inanimada da natureza, mas agora, nessa pausa, é o juízo que vai acontecer com a natureza animada, que é a raça humana apóstata. Então, até a próxima aula, nós esperamos que todo mundo tenha entendido e façam perguntas, questionem para a gente. Se a gente puder responder, a gente responde. Senão, a gente vai pesquisar, mas dá uma resposta para vocês. Ok? Obrigado por tudo. Presbítero Arnaldo, nós estamos estudando esses últimos dias as trombetas. Teria como o senhor nos dar mais uma aprofundada nas 3 primeiras trombetas? Elas atingiram principalmente a parte inanimada do planeta. Tem como o senhor dar uma explicada melhor? O que é esse contexto dessas 3 trombetas? Bem, nós vimos lá no caso dos selos, né? E no 7º selo exatamente inicia o juízo das trombetas. E veja bem, as 7 trombetas estão divididas, né? Quando chega na 4ª trombeta, nós temos lá um aviso da águia, que ali é uma parada, né? Nós tivemos o quê? A parada lá do 7º selo, para entrar na 7ª trombeta,
E agora nós temos uma outra parada, um parêntese, para que a águia venha e anuncie os próximos juízos, que são a quinta trombeta, a sexta e a sétima. Então, veja bem, na primeira, segunda e terceira trombeta, nós vemos que esses juízos aconteceram só na parte sobre as árvores, a relva verde, os mares, e sobre a relva verde, os mares, e a parte celeste também, que nós vemos lá no capítulo 6. No capítulo 6 nós vemos lá que o que aconteceu com os céus, né, também. E quando chega na parte, na terceira, na quarta trombeta, nós vemos que ele dá uma intensidade daquilo que já aconteceu. Você vai ver que ele está falando no versículo 12, está falando a respeito daquelas coisas já acontecidas, do que aconteceu com as árvores, o que aconteceu com o mar, o que aconteceu as florestas. Né? E você vê que foi tocado só apenas nessa parte aí, e nas fontes de água doce também. Né? E nós vimos que com a raça humana, nada disso aconteceu. Mas quando chega na quarta trombeta, que anuncia aquele intervalo para que a águia venha e grite lá, ai, 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 das trombetas que ainda virão, né? Então você vai ver que agora o que acontece dessas três trombetas, veja bem, a quarta trombeta está anunciando o intervalo, aquele parêntese. Aí quando chega na quinta, aí os juízos serão interficadamente maiores do que os que aconteceram com essa parte inanimada, porque eles vão agir, vão atacar diretamente a humanidade, vão atacar diretamente aos homens. Mas veja bem, como nós explicamos, ele vai diretamente sobre essas pessoas porque elas são incrédulas, elas não aceitam aquilo que Deus tem oferecido de bom. Né? Então eles preferem viver na maldade, praticando aquilo que a sua vontade determina. Então eles não aceitam a vontade de Deus. Então por causa disso eles são atingidos, por causa dessas trombetas que vão acontecer. Da quinta, da sexta e da sétima. Mas tem uma coisa aí que a gente precisa saber, que a sétima trombeta, ela vai anunciar os juízos das taças. Então veja bem, nós já explicamos que um juízo, ele sequencia o outro. Então se um juízo foi ruim, o próximo, como nós dizemos, ele será pior, e o próximo será pior. Então essas intensidades de juízo, quando chegar nas taças, os juízos são piores, que vai falar que o sol vai aquecer 10 vezes mais, e essas pessoas vão ter na pele câncer, vai explodir câncer, as feridas vão ser grandes, mas essas pessoas vão continuar blasfemando de Deus, que esses juízos são para que essas pessoas se arrependam e voltem para Deus. Mas eles vão ser destruídos e não vão aceitar os conselhos de Deus, não vão aceitar a bondade de Deus para transformar essas pessoas em pessoas que são mais em pessoas boas. Então essas que são a situação dessas trombetas. A sétima trombeta, no caso, ela entra no juízo das taças, né? Das taças que ao mesmo tempo são os flagelos. E que quando fala de taça, está falando dos flagelos que irão acontecer. Então são isso que nós vamos tratar na próxima aula, sobre essa situação da quinta, da sexta e da sétima trombeta. Na apostila, ela comenta que Sol, Lua e as estrelas são governos humanos que serão destruídos com o advento da quarta trombeta.
O senhor, durante a aula, falou que apenas 1/3 da terra vai ser destruída. Como é que Deus vai processar isso, pastor presbítero? Bem, é como a gente explicou, que esse juízo, digamos assim, ele é global, mas não vai atingir todo o globo. Vai ter os lugares onde vai acontecer esse juízo. E que nós vemos aí, que ele diz assim, 1/3, então 1/3 da terra. Então vai acontecer aqui, vai acontecer na China, vai acontecer na Rússia, mas tem lugar que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada porque o juízo não estava determinado para aquele lugar. E quando ele fala também que aconteceu 1/3 da Lua, a gente não sabe se ele realmente vai acontecer esse juízo na Lua, se é um eclipse, né? Um eclipse do Sol que vai encobrir a Lua, a Terra que vai encobrir a Lua e a Lua vai escurecer. Aí o Sol também vai escurecer. Mas aí ele está dizendo no capítulo 9 que o Sol vai escurecer por causa da fumaça e vai sair do poço do abismo. Que quando ele diz que quando for aberto esse poço, vai sair fumaça como se fosse de uma grande fornalha. E diz o seguinte, que o céu vai escurecer. Então, não é todo o universo, mas pelo menos aqui na nossa galáxia, o Sol não vai brilhar, né? É que tem algum lugar que o Sol vai dar. Eu não sei se o que está acontecendo agora. O Sol, ele está se deslocando para o norte, né? Se alguém já prestou atenção, ele está para o lado norte. Então, lá no norte está derretendo as geleiras. Mas lá no Polo Sul está a longa noite. O que é a longa noite? A longa noite quer dizer que lá o Sol aparece 3 horas só. Durante 3 horas, o resto tudo é escuro, fica só aquela... E que o Sol não vai brilhar. Está brilhando lá só 1/3, né? 1/3. Então, quando acontece o inverso, que o Sol passa para brilhar no lado sul, as geleiras passam a derreter e lá no Polo Norte, onde estava derretendo as geleiras, volta de novo as geleiras a se compor, né? Mas nós estamos observando que os jornais estão anunciando aí que o globo tem havido um aquecimento global. E as geleiras estão derretendo. Embora que o Sol esteja no sul, as geleiras não estão seguindo aquele processo que eles tinham, né? Que aquelas camadas grossíssimas de gelo. Não está mais acontecendo isso. Então, o derretimento das carótidas, de gelo, né, estão sendo destruídas. Então, imagine quando chegar nos 10% que o Sol vai aumentar. Então, nós estamos vendo que isso tudo já é alguma coisa a respeito do que a Bíblia está falando, dos 10% de calor que vai gerar o Sol. Se as geleiras está acontecendo um aquecimento global, já é uma previsão sobre isso, nós podemos assim observar. Então, como nós falamos, essas coisas só vão ser percebidas por pessoas que estudam a Bíblia, que leem a Bíblia. A pessoa que não lê a Bíblia não quer saber dessas coisas, ou atrás de psicólogo, jornalista, que hoje o jornalista tem a palavra, né? Aí vem um psicólogo, determina o que você tem que fazer. Eu não tenho nada contra psicólogo, mas acontece que os psicólogos estão se metendo onde uma área que pertence a Deus. Eles mandam na família, determinam o que a família tem que ensinar para os seus filhos, determinam o que o pai tem que fazer, o que a mãe tem que fazer, e a Bíblia está ficando aleatória para essas pessoas, menos para os cristãos, né? Meu presbítero, talvez alguma pessoa que ainda não tem a mesma fé que nós esteja assistindo esse vídeo e talvez ele tenha se assustado ao saber que haverá grande aflição sobre a terra,
O que que a pessoa que não conhece ainda Jesus precisa fazer para ser salva dessa calamidade? Bem, as pessoas que estão vivendo hoje, eu digo nós que estamos vivos nesses dias, né? Nós temos que estar preparados para isso, para esses acontecimentos. Mas eu não creio que nós iremos alcançar essa situação. Mas veja bem, o que a Bíblia nos ensina? Ela nos ensina, eu digo a Bíblia não, o próprio Jesus nos tem ensinado que nós devemos viver o dia de hoje. O dia da manhã é dele, não é nosso. Então veja bem, se a igreja, eu digo assim, a igreja, os cristãos, os fiéis vão passar pela essa tribulação, então os que estiverem vivos nesses dias irão passar. Então eles têm que se pegar que eles estão com Deus, que Deus está sob o domínio deles. Embora que eles passem por essa tribulação, mas eles vão saber que estão com Deus. Então nós devemos olhar para uma coisa, o que aconteceram com os apóstolos? O único apóstolo que não foi sacrificado foi João, que morreu naturalmente. Mas os outros apóstolos, os 11 apóstolos, todos passaram por tribulações. Olha o que aconteceu com Paulo, foi decapitado. Aí você vai ver os outros lá, o Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? E nós vemos outros que foram lá para outros países levar o evangelho, chegaram lá, foram as unhas arrancadas, o cara amarrado, arrancaram as unhas, arrancava a pele desses apóstolos, mas eles não negaram a fé. A fé permaneceu com eles sabiam que, porque eles viram Cristo ressuscitar. Mas já fazem 2.000 anos que Cristo ressuscitou, então o pessoal já esqueceu isso aí. O pessoal não está lembrando disso aí. Está vivendo um cristianismo de Araque. Cristianismo de Araque, eu digo assim, porque não estão com essa fé. É que quando a espada chegar no seu pescoço, o cara vai passar para o lado do anticristo. Então, esses apóstolos eles morreram ali, mas não negaram a sua fé. Olha lá o que aconteceu com Pedro, né? Pedro estava indo para a Grécia, né? Porque o imperador Nero estava matando um monte de gente, né? Matando cristãos, aprisionou os cristãos e estavam jogando na arena para que as feras devorassem, e muitos eram queimados, né? E Pedro ia para a Grécia. Né? Quando chegou no meio do caminho, ele teve uma visão que ele tinha que voltar. E quando ele voltou, estava lá o povo na arena, né? Sendo queimado, sendo devorado pelas feras. E aí alguém gritou assim, esse imperador é uma besta fera. E Pedro pegou e disse, homem nenhum é besta fera, esse homem, ele é doente. O imperador Nero, olha o que o Nero estava fazendo, matando as pessoas e fazendo toda aquela estardalhaço para dizer que ele tocou fogo em Roma e queria botar a culpa nos cristãos. Então, com isso aí, ele fez aquilo tudo, fora os que ele mandava crucificar. E Pedro chegou ali e disse, não, esse homem ele é doente, ele não é uma besta fera, ele é um doente. Aí o que fizeram? Manda prender esse cara. Aí ele chegou lá e disse, ele vai ser crucificado. Aí Pedro diz assim, eu não mereço ser crucificado com o meu Senhor. Aí o centurião disse, mas nós temos um outro jeito de te crucificar. E crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Entenderam? Mas, então, como nós podemos ver, ninguém deixou de passar. Esses apóstolos, todos morreram sendo torturados. Então, veja bem, a tribulação que virá quando o anticristo estiver dominando o mundo, essas tribulações as pessoas vão ter que passar até que aconteça o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja está mais ou menos para acontecer durante a última semana de Daniel. Qual é a última semana de Daniel? Está lá no capítulo 9 de Daniel, quando ele fala no capítulo 9, 27, 9 versículo 27, onde ele está dizendo que a última semana
o anticristo vai estar no comando, né? E ele vai dividir essa semana no meio, de 3 anos e meio. O início de 3 anos e meio, quando chega na metade da semana, aí é outra coisa. Então, veja bem, a grande tribulação vai acontecer exatamente na metade da semana. É que os 3 primeiros anos, assim, que é o princípio das dores, né? Então imagine o que vai acontecer se isso é o princípio das dores, o que é o resto? Né? Então nós precisamos estar preparados, porque quando chegar exatamente no meio dessa semana, Deus vai tirar a igreja da terra. Né? A igreja será arrebatada. Então veja bem, quem morreu vai ter que ressuscitar. E os que estiverem vivos vão ser transformados, vão ser tirados da terra e não vão enfrentar essa grande tribulação que o do anticristo vai dominar. Né? Mas veja bem, existem os remanescentes fiéis que vão trabalhar durante esse período da grande tribulação. E nós vamos ver o que? Lá dentro de Israel e no mundo também vai ter esse remanescente fiel, até que se complete a quantidade daqueles que precisam ser salvos. Como nós vimos lá, no capítulo 7, onde está falando do parêntese, né? Que para selar os 144 mil de Israel. E depois a gente vê uma grande multidão. Por quê? Porque a igreja não precisa ser selada. Entendeu? Precisa ser selada para não passar pela perseguição dos últimos dias. Né? Tem que ser separado essas pessoas. Mas nós vamos ver aqui que os 144 mil só vão ser completados quando Cristo voltar. Porque Cristo, na sua volta, vai tratar exatamente com Israel. Então, essa última semana vai ser tratada dentro de Israel, porque o anticristo vai estar dentro de Israel, o falso profeta vai estar lá e Cristo vai estar lá para salvar Israel. Né? Israel precisa ser salvo. Então, a conversão de Israel só vai acontecer quando eles entenderem que o cara que eles estão achando que é Cristo, que não é Cristo, que é o anticristo, aí é que eles vão entender que eles estão enganados. Então é quando vai haver a conversão de Israel, e nessa conversão será a maior perseguição que vai haver. Porque o anticristo é descoberto, ele estava lá como se fosse vamos dizer assim, lá no capítulo 13, diz que ele vai fazer coisas, milagres, vai operar milagres, e as pessoas vão dizer que ele é que é o bom das bocas. Ele é quem vai fazer isso. E vão seguir atrás do anticristo, pensando que é Jesus Cristo. Mas quando houver essa descoberta, então vai haver uma quebra do contrato. Que o contrato do anticristo com essas pessoas, com o povo de Israel, veja bem, com o povo de Israel, será de 7 anos. Mas quando é na metade dos 7 anos, ele é descoberto. Ele não é o Cristo que as pessoas pensavam. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas querem abandonar e ele faz a maior de todas as perseguições sobre a igreja, os cristãos. Entendeu? Porque os outros vão ser destruídos mesmo. Deus vai destruir o incrédulo. Mas é isso aí. Espero que você tenha sido abençoado por essa aula. É sempre bom conhecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, quando o Espírito Santo um dia tocou no meu coração, tocou no teu coração, Ele estava nos dando a oportunidade para que nós tivéssemos livramentos de todas as sortes de males que acontecerão, que a humanidade será assolada. Quero nesse dia fazer uma oração por você. Sabe, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Eu gostaria de orar pela tua vida, de orar pela tua família. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Ele vai te perdoar os pecados e vai escrever o teu nome no livro da vida, e você terá uma possibilidade de uma nova vida, uma vida com significado, uma vida com propósito. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família, quero orar para que o Senhor te abençoe nesse tempo, no nome de Jesus. Soberano Deus, obrigado por essa aula.
Obrigado porque o Teu Espírito Santo tem falado profundamente ao nosso coração. O Senhor tem feito uma mudança no nosso entendimento daquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor venha nesse tempo nos dar essas habilitações, esse conhecimento, para que nós possamos testemunhar a outras pessoas daquilo que é o Teu propósito para a vida delas. Aquele homem, aquela mulher que está assistindo conosco pela primeira vez esses vídeos e está entregando a sua vida ao Senhor. Que o Senhor venha perdoá-los e que o Senhor venha escrever o nome delas no livro da vida. Que o Senhor prepare a vida de cada uma delas, para que elas possam, Senhor, viver para honrar e glorificar o Teu nome na autoridade do nome de Jesus. Semana que vem, nós teremos mais uma aula, uma aula extraordinária, com um conteúdo muito bom. O presbítero Arnaldo tem se esmerado muito em preparar essas aulas e nós daremos continuidade aos estudos dos juízos da tribulação, e o Senhor vai usar o presbítero Arnaldo e vai te abençoar de forma extraordinária. Um beijo no coração, até a próxima aula na autoridade do nome de Jesus.